Fala galera, sejam muito bem-vindos à Rádio Grilo, seu podcast do Mundo Outdoor. E no episódio de hoje a gente vai bater um papo com o Faison Merege, fotógrafo outdoor, montanhista e vencedor do Brasília Photo Show, maior festival de fotografia da América Latina, na categoria Melhor Foto Landscape. Nesse bate-papo, ele discute desafios técnicos e emocionais da fotografia, a importância da sensibilidade no processo criativo e também dá dicas práticas para quem está querendo começar na área. Além disso, ele compartilha um pouco das aventuras vividas pelos 77 países que ele já visitou e muito mais. Eu gostei muito desse bate-papo e espero que você goste também. Bora lá? Então, para a gente começar, você gostaria de se apresentar para alguém que ainda não te conhece, não conhece o seu trabalho? Bom, eu sou o Faisal, né, hoje fotógrafo, mas não comecei na fotografia. Eu sou formado em educação física e eu sempre tive essa veia, vamos dizer assim, metade metade, né, para o esporte e para a fotografia. Tenho muitos primos e muitos tios que são inclusive fotógrafos e fotojornalistas renomados, inclusive aqui em Curitiba, o Henry Miléo, que é um primo, assim, nível A de fotojornalismo. Mas isso, eu também sempre tive esse viés um pouco mais do esporte, né, de gostar do esporte. E estando aqui em Ponta Grossa, Curitiba, eu acabei tendo um pouco mais de contato, né, com as montanhas aqui, Pico Paraná, Caratuva, mas também era do esporte futsal, um pouco mais do esporte coletivo, e fui para educação física, porque queria trabalhar um pouco com esporte. Trabalhei na escola, por um tempo, mas também me descobri como um professor de criança, de educação infantil. Então eu trabalhei com crianças de 4 a 10 anos, com psicomotricidade, desenvolvimento motor, esse lado mais técnico, assim, da educação física no desenvolvimento da criança. E foi algo que eu me descobri também na faculdade. Mas, acho que chegou um momento, assim, que a fotografia de fato me chamou, né, falou assim: "Cara, você tá, entre aspas, "tá perdendo tempo com isso, vamos pra cá". E aí foi um namoro que voltou, ou iniciou em 2010, na época daquelas Sony Cybershot, na época do Flickr. Eu era muito ativo, trocava muita ideia com a galera ali. E aí foi um namoro de 2010 a 2015 com fotografia, de aprender, brincar, comprar uma câmera e fazer um curso em 2014, para então 2015 eu pedir demissão das escolas e focar um pouco na fotografia, nas viagens principalmente, porque aí eu saí para fazer um mochilão de um tempo indeterminado, acabei ficando quase 2 anos fora, para ver se era realmente aquilo que eu queria, porque às vezes você tá naquela bolha e você fala para teus amigos, pai, mãe, aquela galera que tá ali naquela bola: "Não quero mais fazer isso", e aí todo mundo, né, "Pô, vai trocar o certo pelo duvidoso, trabalha na escola, ganha X por mês, vai ganhar nada", enfim. Então eu saí para abrir minha cabeça e entender o que eu queria também naquela época. E aí desde então, 2015 para cá, eu nunca mais parei de ser fotógrafo e me aventurar com esse mundo outdoor de verdade, assim. Pô, que bacana. Então, assim, só um passinho atrás, porque eu não posso deixar de perguntar, o seu nome, Faison, qual que é a origem do seu nome? Ele é árabe. A Ah, minha a minha família, além, né, de ter, principalmente por parte de pai, essa parte, assim, mais caboclos, índios, principalmente ali, assim, de Goiânia, né, porque meu pai é um pouco mais moreno, a minha bisavó, por parte de pai, tem, assim, um traço muito forte indígena com a mistura de caboclos mesmo, só que por parte de mãe, é onde que vieram praticamente, assim, praticamente não, é o que veio da Europa, né, porque o meu bisavô, que é o italiano, ele conheceu a minha bisavó no navio vindo para o Brasil pós Segunda Guerra Mundial, chegaram no Brasil e casaram na Argentina. Então, assim, meu bisavô materno e minha bisavó materna são italiano e alemã. E a minha avó materna casou com um árabe, por isso que hoje eu levo o sobrenome Merege, principalmente, né. aquela mistura bacana, né? Brasil, puro suco de Brasil, massa demais. Então, Faison, você comentou que, bom, você meio que começou na fotografia, então, ali por volta de 2010, e aí, enfim,
teve essa viagem, aí em 2015 foi quando você de fato falou assim: "Não, beleza, isso aqui é minha coisa, vou ser fotógrafo". Nesse meio tempo, o que que foi o grande clique, assim, teve algum grande clique? Eu acho que tiveram alguns fatores que permearam uma crise interna, vamos dizer assim, né. Eu tive alguns problemas de família, um problema bem sério, assim, com a minha mãe também, que deixou algumas dívidas no meu nome, e aí foi uma questão entre 2010 e 2015 que eu passei por uma crise de depressão também, mesmo trabalhando em escola e tal. Então tiveram alguns fatores que foram me pegando, assim, né. Mas eu costumo dizer e falo que nunca foi por eu estar insatisfeito na escola, por exemplo, né, porque às vezes quando a gente pega essa galera do nomadismo digital, que meio que critica a CLT, essa vida de, né, de trabalhar regradinho, "Ah não, porque você tem que ser livre e tal", eu nunca fui por esse lado, porque eu gostava e gosto de ser professor, de trabalhar com as crianças, né, eu tenho essa proximidade com crianças também, mas eu acho que na vida também a gente é meio permeável a mudar de situações, né, fazer coisas novas. Então juntou um pouco essa situação da minha família, com o meu nome e algumas coisas que eu estava meio que desgostoso na escola também, e aí veio essa crise assim: "Cara, será que eu quero isso? Será que eu não quero fazer outra coisa?". E aí meu namoro com a fotografia já estava mais sério, já estava entendendo mais coisas, e aí eu acabei numa conversa com um grande amigo, trocando essa ideia, mas o que mais me fez, assim, tomar essa coragem de chegar na escola e pedir demissão, foi quando eu conversei com a minha avó, na época ela era viva ainda, minha avó materna, eu falei: "Vó, eu tô com essa vontade de fazer isso, de sair, viajar, né, fazer alguma coisa pra abrir minha cabeça". E a minha avó naquela época ali, 2014, ela falou assim: "Olha, você tá aí com recém 20 anos nas costas, não tem filho, não tem mulher, se quiser sair pra conhecer o mundo, a hora é agora, né. Depois você pode, mas com mulher, com filho fica mais complexo". E ali foi assim, cara, né, se minha avó tá me apoiando, né, porque na época eu morava com ela, aí voltei das férias, cheguei nas 3 escolas que eu trabalhava e falei: "Ó, quero demissão", juntei o que eu tinha, comprei algumas coisas e saí para viajar, assim, América do Sul, né. Mas não saí com a ideia de: "Ah, eu vou ficar 1 mês, 2 meses", eu deixei a cabeça limpar para depois tomar a decisão de voltar e tomar o rumo que foi a fotografia de verdade. Pô, que da hora. Então, conta pra gente um pouco mais sobre essa viagem que você fez, sem roteiro de volta. Você começou pela América Latina e depois expandiu para outro continente, como é que foi? 2015, quando eu pedi demissão, eu saí pra América do Sul, principalmente Argentina e Chile. Acabei ficando um tempinho também no Uruguai, né, meio que eu desci, assim, de carona de Curitiba. Fiquei um tempo no Uruguai, fiquei depois muito tempo na Argentina e depois fiquei muito tempo no Chile também, ali região do Atacama. E naquela época, né, 2015, a gente costuma brincar hoje, né, tudo era mato, não tem essas informações que a gente tem. Então assim, o acesso era mais difícil, né, de ter informação, viajar de carona naquela época, para mim, foi muito fácil, principalmente a Argentina, né, que tem esse costume da galera viajar de carona, e eu acabei ficando muito tempo, tanto na Argentina quanto no Chile, quando eu vi, eu acabei ficando quase 1 ano fora. Então, assim, Chaltén, Torres del Paine, Ushuaia, naquela época era muito pouco conhecido com o que a gente tem hoje. Então, tive a sorte de conhecer esses lugares, assim, de uma forma mais "rústica", entre muitas aspas, sem esse turismo que tomou essa devida proporção de hoje em dia, né. Então você passou um ano ali na área de El Chatem. Cara, eu imagino, assim, porque, pô, assim, por mais que você tenha vindo de um lugar ok, tipo, o Paraná tem várias montanhas, é um estado bem da hora. Cara, quando a gente vai pra aquela área ali e vê, tipo, montanha, entre aspas, de verdade, tipo, montanha aquelas montanhas gigantes e gelo, deve ter sido um negócio, tipo, muito da hora, né? É uma coisa que até hoje o sentimento é meio que o mesmo, assim, eu volto para Chaltén, inclusive eu estava lá em Chaltén mês passado, a Patagônia em si é algo que sempre me chama a voltar e eu nunca perco, assim, a emoção de estar naquele lugar, né. Tem alguns outros lugares no mundo também que eu sinto essa mesma emoção de alguns lugares que eu já voltei, mas a Patagônia, quando você chega e olha para aquelas torres, né, de Torres del Paine, você fala: "Cara, como que isso é possível? Como que você", né, admirando. Chaltén, quando você olha o Fitz, eu particularmente gosto mais do Cerro Torre, eu acho ele muito mais elegante, assim,
Mas você olha aquele maciço, né, de pedra, de rocha, de montanha, gelo, é uma coisa que em mim o tesão não se perde. Pô, que da hora. Então, assim, dentre os mais de 77 países que você já visitou, dá pra dizer que Patagônia é seu lugar preferido? Ah, é, né. Acho que Patagônia tem muita coisa ainda meio escondida, que poucas pessoas conhecem, muita trilha que poucas pessoas conhecem ainda, porque hoje ficou muito mais visível os lugares que são mais turísticos, né. Então a tendência das pessoas acabam indo sempre para esses lugares onde são mais visitados, onde você tem um acesso mais fácil. Agora, para a galera das antigas, assim, que gostava de viajar, de se meter na trilha, se meter em perrengue de verdade, a gente acabava descobrindo lugares que até hoje poucas pessoas sabem. Tem muita trilha ainda na Patagônia que dá para fazer de forma totalmente independente e que você encontra 0 pessoas. Tem uma trilha chamada a Great Patagonia Trail, que dá mais ou menos aí uns 4.000 quilômetros, desde Santiago até Ushuaia. Então, assim, tem muita coisa para fazer, tem muita coisa para se descobrir, tem muita coisa, muito lugar inóspito ainda na Patagônia. Que da hora. Então, como montanhista e fotógrafo, eu imagino que você já tenha vivido várias situações de risco. Teve alguma que foi mais perigosa ou um maior perrengue, assim, que você passou? Cara, se eu falar que eu tive, eu vou estar mentindo. Não sei se é porque Deus tá comigo, o anjinho da guarda tá comigo, ou se o universo, as coisas sempre favoreceram, mas eu felizmente nunca passei por perrengue de viagem, assim, no sentido de me machucar, de cair, me assaltarem, roubarem. Nunca, nunca, nunca. Inclusive fiquei em vários worldpackers, vários couchsurfings e sempre encontrei muita gente boa, muita gente que me ajudou, que me deu contato, que me ajudava, assim, de N formas, né. Mas agora, de perrengue que eu mesmo provoquei, aí sim, aí eu passei por algumas coisas, inclusive em 2017, quando eu estava na Itália, eu deixei uma câmera 6D no trem e desci do trem. Aquela coisa de estar fascinado, eu estava indo de Nápoles para uma cidade para Positano, se eu não me engano, era uma cidadezinha menor, e aí eu tô no trem, eu tô olhando o vulcão Vesúvio na janela, encantado, porque no outro dia eu ia subir, eu tinha colocado minha mochila no chão, do lado do banco, coloquei o meu casaco em cima da câmera, porque eu coloquei a câmera no banco, coloquei o meu casaco em cima e estava escrevendo no meu diário ali, olhando na janela e olhando o vulcão de fora. Aí o trem parou, eu guardei o diário em cima da mochila, peguei a mochila e peguei o casaco e saí. Quando eu saio, a porta fecha, eu passo a mão, cadê a alça da minha câmera? E a câmera foi indo, assim. E aí, conseguiu recuperar? Não, eu até voltei ali, perguntei pro cara, e o cara falou assim: "Tem que torcer pra alguém achar, ter boa vontade e honestidade de levar lá num centro de achados e perdidos e colocar lá, senão vai perder". Ah, cara, é uma pena, mas assim, pra ser sincero, me parece um saldo positivo. Então, tantos anos de aventura, tantas coisas vividas e aí, tipo, né, tudo bem, é uma câmera, é bem caro, mas assim, é o perrengue, assim, alguma coisa tem que acontecer, né? Não tem como. É, acho que desses, assim, que são mais, drásticos, talvez, eu acho que é o melhor episódio que eu poderia contar foi essa perda da câmera, né. Mas agora, assim, de pegar vento, principalmente na Patagônia, com a barraca ficar tremendo toda, você tomar uma chuva, isso aí são perrengues que acontecem, mas você consegue contornar, né, de certa forma. Mas de cair, torcer pé, quebrar alguma coisa, levarem tudo que eu tinha, como já aconteceu com grandes amigos. Nunca, nunca tive essa infelicidade, assim. Nossa, cara, que excelente. Seu anjinho da guarda tá trabalhando com força. Um dos motivos pelos quais eu fiz essa pergunta é porque eu vi que você também fotografa animais selvagens, né? Inclusive tem umas fotos que você tirou de, tipo, onça pintada. Então, conta pra gente, assim, não é perigoso? Assim, eu ainda tô entrando para esse mundo da vida selvagem, né, para esse tipo de fotografia, um pouco mais por hobby. Não sei se é um nicho que eu tocaria para frente, porque ainda me vejo muito como montanhista, principalmente, a fotografia voltada para esse nicho, mas é um assunto que hora ou outra eu gosto de me inteirar, conversar com outros fotógrafos, tentar fotografar. E o sonho, assim, né, de fotografar um puma, fotografar onça, principalmente no Brasil, Pantanal, pumas em Torres, que é o ambiente clássico,
sempre teve, né, esse desejo, assim, mas na minha ida agora para Guatemala, em janeiro, foi onde eu tive a sorte de fotografar esses 2 animais e totalmente por sorte, assim. A gente foi para Tikal, e Tikal ele tá dentro da floresta da Guatemala, e o próprio parque do Tikal, ele é na floresta, então os animais podem passar por ali. E aí meio que a gente contratou um guia um pouco mais especializado nesse tipo de turismo, e a gente saiu à caça, assim, né, no bom sentido, tá, pessoas, não me interpretem mal. A gente saiu para caçar os animais para poder fotografar, então a gente fez o tour por dentro de Tikal, conheceu as ruínas novamente, eu voltei para Guatemala, na verdade, minha segunda vez, e a gente acabou tendo a sorte, assim, de encontrar esses animais ali na floresta. Nossa, e que sorte, né, cara? Imagino que deva ser uma emoção. Ah, nossa, o puma, assim, foi o que me deu um pouco mais de emoção, porque é um animal diferente, né. A onça, claro, eu acho que ela tem essa elegância que ela tem, mas o puma, talvez na minha cabeça sempre soou como uma coisa, é só Patagônia. A onça tá aqui no Brasil, é mais fácil de ver e tal. E aí quando a gente estava lá, a gente conseguiu fotografar a onça primeiro, depois fotografou o tucano, avistou os macacos, e aí quase no fim, né, do rolê, a gente estava já um pouco longe, e aí a gente conseguiu ver esse puma, e deu pra fazer umas 2, 3 fotos, assim, um pouco mais rápidas dele. Pô, cara, que incrível. E então, outra coisa que eu queria te perguntar é, entrando mais nesse quesito da imprevisibilidade, né? Porque, bom, como um fotógrafo natureza, outdoor, você tá ali, tipo, você tá dependendo não só das condições climáticas, como também, por exemplo, você tem um encontro aí com um puma, que foi o seu caso, né? Então, como que você lida com essa questão da imprevisibilidade para tirar as fotos magníficas que você tira? Já me frustrei bastante, na verdade, porque eu sou um pouco chato em relação a planejamento das coisas, né, de querer estar naquele ambiente em determinada hora, você faz ali mais ou menos um cálculo, analisando posição do sol, lua, enfim, e já me frustrei várias vezes. Então, com o passar dos anos, também acabei aprendendo a lidar com esse tipo de imprevisibilidade, às vezes vai dar e às vezes não vai dar certo. Por exemplo, o Chaltén é uma região que você precisa trabalhar muito a paciência nesse sentido. Às vezes tu pode ficar lá 15 dias com chuva, tempo fechado e não ter janela nenhuma para você fazer uma trilha sequer, assim. E aí abre o tempo e você fica 7 dias com janela perfeita. Então, eu acho que para fotografia outdoor, né, natureza, paisagem, a gente tem que aprender a lidar com essas situações adversas. Não tem como a gente falar que sempre vai pegar um clima perfeito, embora a gente goste né, do clima perfeito para fazer as fotos e etcétera, mas também é aprender a fotografar com outros tipos de luz, que é o que eu tenho me forçado e aprendido nesses últimos anos, principalmente, a fotografar em outros horários, usando outras técnicas e desenvolvendo outras técnicas também, para não ficar sempre aquela foto da golden hour, né, o sunset, até para ter uma variação, assim, nesse portfólio de fotografia. Pô, que da hora. Então, dentre todas essas adversidades ou esses climas não ideais que você já enfrentou, qual que foi a situação ou a foto que levou mais tempo para ser tirada, assim, dadas essas circunstâncias? Ah, eu acho que toda foto que a gente acaba fazendo uma trilha e tem que acampar para chegar em tal lugar e fotografar, eu acho que essas têm um valor agregado maior, assim, sabe, porque é diferente de você pegar um carro e ir para tal ponto e esperar. Agora quando você pega a mochila, a barraca, todos os itens de camping, faz uma trilha de 3, 4 dias para chegar em tal lugar e fotografar, eu acho que aquele aspecto ali tem um quê a mais. Mas embora as fotografias que eu acho que eu mais gosto hoje, inclusive foi a que eu ganhei o Brasília Photo Show agora como a melhor foto, que foi pra estatueta, e a que eu ganhei no 500 Pixels há uns 3 anos atrás, 4 anos, mas não, acho que já faz uns 6 anos talvez, foi bem antes da pandemia. Enfim, mas é uma foto que eu fiz de drone, eu estava na região de Açores, em Portugal, que são aquelas 9 ilhas, e eu estava na ilha de São Miguel, e eu acabei alugando um carro e saí de carro para uma praia próxima, e aí eu subi o drone, a areia é vulcânica, o mar é bem azul, aquele azul bem turquesa clássico,
E eu tive a sorte de ter 2 pessoas entrando para o mar para surfar com a prancha na cabeça e uma das pessoas tinha uma prancha vermelha. Então, em algumas técnicas da fotografia que a gente utiliza o espaço negativo, foi uma foto considerada tecnicamente perfeita, porque eu tenho um azul gritante de um lado, eu tenho areia preta, esse espaço negativo e uma pessoa no meio com a prancha vermelha e uma outra branca. Então é uma das minhas fotos favoritas e que, entre aspas, foi fácil de fazer, contando com todas as situações e ainda a sorte de ter alguém lá com a prancha vermelha. Mas a última agora que foi para Brasília também, foi de carro, a gente chegou de carro até o ponto e fotografou e pegou um amanhecer, assim, espetacular ali na região de Bromo, que é mais pelo momento de o céu ficar aquele céu de fogo, né, que a gente chama. Acho que às vezes a gente tem que contar com a sorte também em alguns momentos de ter essas situações. Claro, a fotografia é técnica, é o olhar, você estar preparado e saber operar aquilo que você precisa fazer, mas eu acho que nesses grandes momentos, você também tem que contar com a sorte. Pô, que bacana. E acho que para além disso, eu já escutei alguns relatos de grandes fotógrafos também, que a câmera também tem que ser uma extensão do corpo, né, no sentido de, aquela situação, aquele momento perfeito, você, tipo, já tem que estar com a câmera ali, já tem que fazer aquele movimento, tipo, ágil, né. É, eu acho que sim. Eu acho que a fotografia, ela tem muito sim da técnica, né, você usar os seus equipamentos, filtros, lentes e explorar o melhor do equipamento que você tem, mas eu acho que além disso, o seu olhar precisa estar muito atento ao que acontece ao seu redor. Porque às vezes a melhor foto é aquela que te pega desprevenido, mas você sabe, você está preparado para fotografar aquele momento que não estava previsto no teu roteiro. Então, eu parto um pouco desse princípio, assim. Eu acho que foto, ela não é só essa extensão do que eu sou, mas ela precisa representar o que você é. Porque você enxerga é a sua forma de enxergar o mundo. Então essas fotos que captam um pouco mais de sensibilidade, de momento, aí eu acho que é o grande diferencial um pouco de alguns fotógrafos. Porque se a gente entrar no mérito só da técnica, tanto eu quanto você, a gente pode ser 10 de 10 na técnica. Eu sei operar minha câmera, eu sei fazer, eu sei editar, sei tratar, sei todos os cálculos possíveis para se fazer uma foto. Mas agora essa parte da sensibilidade e estar mais atento ao que acontece, eu acho que é por aí que a gente acaba diferenciando alguns fotógrafos com um destaque um pouco maior. Eu vou te dar um exemplo que eu costumo usar na mentoria de composição fotográfica e treinando o olhar. Então, assim, a gente tem o Messi e o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo, a gente vê que é um cara totalmente dedicado ao futebol. O cara treina, se dedica tantas horas por dia e etc. A gente vê que o Messi, por mais que ele treine, ele tem um dom, uma habilidade que é natural dele. Talvez a gente poderia colocar o Ronaldinho Gaúcho nessa prateleira, alguns jogadores que têm uma genialidade que é dele, é intuitiva dele, ele sabe o que fazer em qualquer momento. Então, na fotografia, a gente parte eu parto desse princípio. Tem algumas pessoas que têm um certo dom, um certo olhar, um olhar diferente, um olhar mais sensível, e isso para todos os nichos. E tem algumas pessoas que vão também gostar da fotografia e vão estudar, vão olhar técnicas, vão se aperfeiçoar, vão treinar e vão acabar fazendo fotografias, mas que talvez não passem tanto sentimento quanto alguns outros fotógrafos que retratam de uma forma mais sensível esse tipo de fotografia. Se a gente entrar no nicho de casamento, por que que tem alguns fotógrafos que se destacam mais que outros? Talvez seja pelo olhar. Alguns fotógrafos têm esse olhar mais sensível para a fotografia de casamento e conseguem captar aqueles momentos da noiva com a mãe, às vezes está acontecendo a cena do noivo com a noiva, com o padre, pastor, a mãe do cara tá chorando lá atrás e ele conseguiu fotografar, coisa que talvez 1% conseguiria fazer. Então eu parto desse princípio. Entendi. Cara, essa questão da interpretação, tipo, ela também não depende da audiência? Ou seja, tipo, de quem está vendo aquela foto? Também, mas eu acho que é mais na mensagem de quem fez essa foto. Porque aí vão ter momentos que essa foto vai te chamar mais atenção. Então, se a gente jogar, por exemplo, 10 fotos do Fitzroy, qual foto vai te chamar mais atenção? De 10 fotos, alguma vai te chamar mais atenção. Então, por que que essa foto te chamou mais atenção? Foi pelo momento? Foi pelo que aconteceu, sei lá, passou uma nuvem, passou um condor, o cara usou uma técnica diferente? Além dessa técnica, foi a sensibilidade do olhar dele enquadrar, fazer um enquadramento diferente daquelas fotos convencionais? Então, parte um pouco desse princípio. Porque assim,
Na maioria das vezes, as pessoas estão acostumadas a fotografar o quê? Na altura do olhar. Se você dá um passo para a direita, você já tem uma outra composição. E às vezes você vai fazer workshops, imersões fotográficas, e aí você tá lá ensinando ou passando a técnica, e você vê que tá todo mundo naquele mesmo ambiente. E às vezes você vê que tem um ou outro que caminhou 2 passos para a direita, daqui a pouco um foi 1 quilômetro para o outro lado. Então, às vezes, de 10 fotógrafos, 2 vão se destacar, por quê? Porque ele vai conseguir buscar uma sensibilidade para aquele momento e tentar entender aquele momento. Então a fotografia não é só a luz, não é só o equipamento, não é só técnica. Tem que ter essa parte sensível de você perceber tudo que está acontecendo ao seu redor também. Pelo menos é o que eu acho, assim, né. Pô, que incrível que você falou. E eu, assim, apesar de entender zero de fotografia, agora entendendo um pouco mais, concordo totalmente. E então, assim, você, né, estava comentando de todas essas viagens que você já fez. Qual foi o lugar, assim, que mais te tocou, ou a paisagem que mais te tocou? Eu não vou falar Patagônia para não ser repetitivo, mas é porque eu gosto de puxar alguns lugares que talvez não esteja nos radares tão turísticos, mas que tem paisagens incríveis. E da América do Sul, as paisagens, assim, que mais me chamaram a atenção quando eu visitei, sem dúvidas, é Bolívia. Porque Bolívia, meio que ninguém dá nada para Bolívia. "Ah, é só o salário, é só Copacabana", né, que é a Isla del Sol, La Paz um pouco, mas tem outras regiões na Bolívia que chamam muito a atenção. Se você fizer o tour ali do Salar de 4, 5, 7 dias, fora daquele clássico, né, que é 3 dias que a galera faz, às vezes atravessa para o Chile, cara, tu passa por regiões ali inóspitas, com paisagens absurdas. Hoje você tá a 3.000 e amanhã você tá a 5.000, assim. Então, em sentido de paisagens um pouco mais inóspitas e pouco conhecidas, a Bolívia é o país de América do Sul que sempre me chamou muito a atenção. Eu gosto muito da Bolívia. América Central, Guatemala, sem dúvidas, é um país que me chama muito a atenção também. Antigo, aquela cidade característica, né, antiga, com todo aquele ar pitoresco que ela tem, o vulcão de fogo atrás ali da cidade, o lago de Atitlã também, assim, que para mim é uma paisagem absurda. E tem outras regiões, né, da Guatemala também, assim, que é absurdo. De África eu só conheço o Marrocos, mas é um país que me chamou muito a atenção também, porque quando eu fui para o Marrocos, e eu fui 3 vezes para o Marrocos, mas a primeira vez que eu fui para o Marrocos, eu fui com aquela ideia de que Marrocos era aquela bagunça toda quando você chega em Marrakech. Ah, tem o tour, né, para o deserto do Saara, aquela coisa toda. Fiz meio que uma coisa muito clássica na primeira vez, mas na segunda vez que eu fui, eu fiz um rolê de carro de 12 dias pelo país, conheci praias lindíssimas, com pontos de surf, assim, que a galera vinha para surfar quando entrava swell, e conheci o país meio que de cabo a rabo, assim, e me surpreendeu muito. Agora a Europa tem muita coisa legal, tem muita coisa bacana, mas se eu tiver que elencar uma, assim, agora, ou 2 na verdade, acho que Açores, essa região de ilhas de Portugal, assim, também foi uma coisa que me chamou muito a atenção, e a região dos Pirineus na Espanha. Eu não cheguei a adentrar muito aos Pirineus, quando eu fiz o caminho de Santiago, mas eu passei por um pedaço da Galícia, né, então de longe dava para ver aquelas montanhas, inclusive é um rolê que eu pretendo fazer em breve, assim, essa travessia dos Pirineus ali na Espanha. Pô, cara, que da hora. Então, assim, por mais que você já tenha vivido e visitado todos esses lugares incríveis, tem algum que ainda tá no seu wishlist, assim, do tipo, esse é o lugar que, cara, eu tenho que ir em algum momento da minha vida? Islândia. Islândia e os países nórdicos, ainda não tive a oportunidade de conhecer, mas tá na listinha ali para conhecer logo em breve, assim. É, assim, Islândia eu já tive a oportunidade de ir, acho incrível. Noruega, cara, tá no meu bucket list também. E o acho que, assim, um grande problema é que, tipo, para além de clima, né, que você tem que esperar a janela certa, tem a questão da grana também, que é muito caro, bicho. São países que precisam um certo planejamento, né, não dá para fazer uma viagem mais alternativa. E só voltando um pouquinho à tua pergunta, né, dos países, eu realizei o sonho de ir para o Japão ano passado, assim. Foi meio que na correria, e é um país que eu quero literalmente voltar para ficar mais tempo e conhecer outras regiões. Ano passado, eu e a Daya, minha noiva,
A gente estava programando fazer um rolê de Ásia, e aí quando a gente estava meio que para comprar passagem, a gente estava olhando para Bali, aí eu olhei para ela e falei: "Cara, Japão, velho, Japão liberou a entrada para brasileiro agora, não precisa de visto". E aí a gente foi olhar a passagem, tava algo em torno de, acho que 4.200 de São Paulo para Tóquio, e de São Paulo para Bali tava 4.900, alguma coisa assim. Aí a gente se olhou assim e falou: "Tá, Japão também não é um país muito barato. A gente vai ter mais ou menos uma semana. Vamos, vamos". Aí a gente é parceiro em muita coisa, a gente se olhou, comprou a passagem e foi. E deu para aproveitar bastante, assim, devido às proporções do Japão no tempo que a gente tinha, mas é um país que definitivamente eu quero voltar com certeza para poder aproveitar e voltar na época também que dá para escalar o Monte Fuji, né, óbvio. Pô, que da hora. E assim, eu tenho um amigo que foi recentemente ao Japão, ele disse que não é tão caro quanto parece lá. Você teve essa mesma impressão? O que eu percebi é que o transporte é mais caro do que propriamente alimentação e hospedagem. Claro que depende do seu nível de viagem também, né. Mas a gente achou muito mais caro, dentro dessa programação de roteiro, pagar os trens para se locomover de uma cidade para outra, ou até mesmo ficar usando o metrô na cidade de Tóquio e aos arredores, do que propriamente as hospedagens que a gente ficou. A gente conseguiu hospedagens muito bacanas, legais, assim, dentro do que a gente tinha de orçamento, e comeu bem também. Pô, cara, que da hora. E é muito bom ficar falando sobre lugares, paisagens e viagens, mas dá aquela, né, tipo, bate aquele sentimento do tipo, nossa senhora, eu preciso viajar, preciso fazer alguma coisa. É, eu confesso que hoje em dia eu tô muito mais caseiro do que propriamente voltando de uma viagem e já pensando numa próxima. Eu acho que eu acabei aproveitando muito, assim, a minha vida de 2015 a 2020, até entrar a pandemia, né, inclusive eu fiquei preso na Guatemala, porque o país fechou, mas nesses 5 anos, assim, eu viajei muito, eu conheci muito lugar, conheci muita gente, fiquei muito tempo fora. E embora eu goste de ficar em hostel, no Chaltén, sempre fico na Casa Azul, que é um hostel bacana demais, assim, de conhecer a galera, mas você percebe que ainda é o mesmo papo. "Oi, quem você é? Da onde você veio? O que você está fazendo? Quanto tempo está viajando?". Então eu acho que é importante a gente entender as fases da vida também. Obviamente que eu com 35 eu já não sou mais aquele jovem de 22 que tudo era novidade, então hoje eu me programo para algumas viagens, estendo alguma coisa, mas eu comecei a trabalhar de verdade com projetos, né, as expedições, os workshops fotográficos, me posicionar um pouco de uma forma diferente e, de certa forma, estender a viagem para depois também curtir, fotografar e tentar conhecer alguns lugares novos desses países, que sempre tem algum lugar que fica para conhecer depois também, né. Pô, com certeza. Então, já que você tocou no assunto profissão fotógrafo, que dica você daria aí para aspirantes, para pessoas que, né, são entusiastas e pensam em talvez entrar para a profissão? Bom, eu não gosto da frase, mas ela é uma frase verdadeira de quem não é visto não é lembrado. Então, assim, a gente tem as redes sociais como uma potencialização das coisas hoje, e como eu acabei de comentar, se lá em 2016 eu tivesse tido um pouco mais de noção para me posicionar, talvez eu poderia ter ganho, entre aspas, uma fama diferente. Mas hoje eu percebo que a galera que vem do audiovisual, da fotografia e que começa a se posicionar um pouco no Instagram e postar mesmo, sem essa pira assim de os números, os likes, os compartilhamentos, é uma galera que tá conseguindo alcançar coisas que talvez eu demorei um pouco mais de tempo por não ter tido a noção de me posicionar dessa forma. Então, acho que a dica que eu posso trazer é continuar fotografando, continuar filmando e editando, e obviamente continuar se aperfeiçoando, porque não tem como a gente falar dessa profissão sem a gente estudar todo dia, sem a gente procurar aprender coisas novas todos os dias. O celular tá aí, a revolução das câmeras estão aí, então eu partiria desse princípio, assim. E mandar e-mail, cara, quer tentar trabalhar com alguma marca? Manda mensagem no Instagram, fica ali perturbando até os caras te passarem o e-mail de marketing, pensa num projeto legal, que foi mais ou menos a minha trajetória, pra poder chegar nessas marcas que eu trabalho hoje, consigo realizar projetos. Jeep é uma marca que eu trabalho, mas em 2021 o primeiro projeto que eu fiz com eles foi permuta. Eu mandei uma mensagem no Instagram, falei: "Olha, eu tenho um projeto chamado Canyons do Brasil, e eu gostaria muito de apresentar para a marca,
E tem algum e-mail que eu possa mandar o projeto, o PDF e tal, me mandaram o e-mail, mandei o e-mail com o PDF, com toda a logística que eu estudei. Olha, tem o Canyon aqui, aqui, assado, dá pra gente fazer um projeto de 1 ano. E o legal é entender o que a marca quer. Então, assim, independente se você gosta da marca Jeep ou não, ela vende que o carro te leva para um determinado lugar. Então, eu fiz o case de sucesso. Eu preciso chegar nesse lugar, são lugares remotos que precisa de um 4x4 e eu preciso de um Jeep para me levar. E aí conversa vai, conversa vem, quanto que é o projeto e etc. Eu falei: "Não, como vocês não me conhecem, não sabem o valor do meu trabalho, vamos fazer assim, vocês me dão um carro de permuta e eu entrego o projeto e a gente vê". E o meu primeiro projeto grande com a Jeep foi assim, foi uma permuta. Foi um projeto de 1 ano que eu peguei 4 carros diferentes, fiz os rolês e olha como é doido, porque no último destino, eu acabei pegando um Jeep Compass que era recém-lançamento. Os caras me deram um carro zero para eu, inclusive, fazer algumas fotos nesse estilo mais de publicidade, mas sem ser aquela agressividade, né, que é aquela publi que a gente vê da galera, assim, com uma agência gigante e aquela produção, aquela fotografia que vai para um outdoor. E me deram a liberdade de ser criativo. Não, coloca o carro para testar, pode sujar, faz assim, assado, fica livre. Então a minha relação com a Jeep, por exemplo, foi dessa forma. E hoje nas mentorias que eu faço na mentoria de projetos, né, de como trabalhar, eu explico, detalhadamente como foi a minha relação com as marcas. Porque hoje em dia, com a internet, né, a galera acha que: "Não, eu preciso ser valorizado, eu preciso que me paguem", mas também não é assim, né, que as coisas acontecem. "Ah, não, porque permuta não funciona, porque permuta", cara, eu acho que depende da permuta, depende o que você oferece, o que que você vai ter em troca. Então a permuta ela pode ser sim, um primeiro contato para você chegar em alguma posição maior. E aquela primícia, se você não plantar, não tem como você colher. A as coisas que eu colho hoje e os trabalhos que eu faço hoje é porque lá atrás eu falei assim: "Cara, me dá uma oportunidade de um carro ou de uma roupa, que eu vou fazer isso, te entrego isso, para vocês conhecerem o meu valor, como fotógrafo, como meu trabalho, mas também como pessoa. Quem é o Faisson fotógrafo e quem é o Faisson ser humano que trata essas relações de trabalho também". Pô, cara, no mínimo inspirador, assim, você contar a sua história, como você vem, atingindo todos esses objetivos, né, então, cara, muito obrigado por compartilhar e parabéns, assim, parabéns de verdade, porque, pô, tem que passar o óleo de peroba na cara também pra começar a ir atrás de parcerias e coisas nesse sentido, né, não é tão óbvio. Sim, né, eu acho que é legal, obviamente, você receber um e-mail de uma marca ou de alguma coisa para tentar uma parceria com você ou te chamar para algum trabalho, mas é aquela velha primícia. Os anos sempre se mostraram assim, né, pessoas que vão atrás conseguem, nada cai do céu. Então, se a gente pegar grandes vendedores hoje em dia, que são empresários, que são pessoas, assim, de nome alto, começaram lá atrás batendo de porta em porta. Então eu sempre trago esses exemplos de que eu fui chato de mandar mensagem no Instagram para a marca que eu queria trabalhar, para mandar e-mail, só que isso te faz a não ficar acomodado. Porque por mais que você trabalhe com determinada marca, você precisa sempre buscar algo novo também. Então, assim, entender a marca. Qual é a marca que você quer trabalhar? O que que ela representa? O que é o nicho dessa marca? Beleza, você tem foi atrás dessa pesquisa. Agora você elabora um projeto que vai de encontro com essa marca, porque senão fica: "Ah, não, eu tenho um projeto aqui, e aí você me manda um carro, eu faço umas fotos aqui e tal", e cara, mas aí a pessoa te dá um não. Aí você pode ficar frustrado por quê? "Ah, mas não gostaram, porque não dá certo". Mas antes disso acontecer, e a gente vai tomar vários nãos na cara, não foi tão fácil assim também. Mas é você estudar, estruturar e apresentar um projeto onde você mostra, vamos dizer assim, um problema e você dá uma solução. Então, voltando por exemplo da Jeep, eu tinha um problema, que era chegar nesses canyons. Qual que era a minha solução? Chegar com o carro da Jeep, porque eu queria trabalhar com a Jeep. Então eu fiz o case de sucesso, assim como eu fiz com as outras marcas, e entender o que essas marcas têm para você poder elaborar um projeto. Então trabalhar com projeto é um pouco mais difícil, porque você precisa ter uma cabeça pensante, precisa sair da caixinha, mas também te mostra um outro caminho de oportunidades que você é a cabeça pensante. Você vai estar estruturando. Eu também costumo dizer na mentoria, é muito legal ser um fotógrafo, um videomaker freelancer, é legal, porque você está em vários projetos e também não tiro o mérito. Eu já fui, trabalho e se precisar faço também. Mas agora, quando você sai de um fotógrafo freela
para ser um fotógrafo que está executando um projeto e meio que você é ali o diretor de fotografia, muda o seu status. Então você passa a ser visto também, e agora falando um pouco de negócio, você passa a ser visto de uma outra forma, que aí você está sentado numa mesa de reunião trazendo ideias para aquela marca. Você não está só ali para executar o que a marca também quer. Incrível, assim, dicas valiosíssimas. E então você, né, tá falando também sobre as mentorias que você dá. Onde que o pessoal que está nos escutando e quer acompanhar seu trabalho, suas próximas aventuras, projetos, quer saber mais sobre a mentoria, quais são os canais onde eles podem acessar isso? O site, principalmente, que está se reestruturando, e eu estou desenhando ele novamente, né, com o Lucas, que é o designer do site, a gente está reestruturando, enfim. Mas o site é o canal principal, e para a galera que acompanha a rede social, né, Instagram principalmente, entrar no canal do próprio Insta, que eu tenho compartilhado muita coisa de fotografia, bastidor, dicas de trekking, coisas que estão acontecendo que não vai para o Stories, e ali eu sempre anuncio as vagas que eu tenho de mentoria e outras coisas também, e também tem um grupo de WhatsApp que eu passo todas as informações das expedições, dos workshops e também as vagas de mentorias, e é um grupo praticamente só para esse tipo de anúncio, né. A galera, hora ou outra, troca uma ideia ali, mas são os 3 principais que eu utilizo para divulgar. Pô, que isso, cara, incrível. Então, bom, né, aprendi bastante com você aqui, foi irado entender, foi escutar um pouco mais sobre a sua história, e muito obrigado, cara, por ter batido esse papo com a gente. Não, eu que agradeço o convite, gostei, claro que tem muita história, muita coisa para compartilhar, e quando quiser, estamos aí novamente. E se você ficou aqui até o final, eu imagino que você tenha gostado desse episódio. Então, se você quiser apoiar o podcast, a melhor forma é deixar o seu comentário, deixar a sua avaliação, se inscrever, seguir e compartilhar com quem você gosta. Mas se você quiser ir além e fazer uma contribuição financeira impactando diretamente o nosso trabalho, eu vou deixar um link aqui na descrição e é isso. Muito obrigado e até a próxima.